A paz do Senhor Jesus, aos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ao canal Edificando Vidas, aqui com seu irmão e amigo Washington Souza. E vamos nessa manhã desse dia compartilhar mais uma vez a bendita e gloriosa palavra de Deus, a palavra que permanece para sempre, a palavra que é fiel, a palavra que é o nosso pão diário, é o nosso alimento, a palavra que é água, a palavra que é martelo, a palavra que é rocha, a palavra que é tudo para nós. Vamos nesse momento meditar na palavra de Deus sobre uma passagem interessante no Velho Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 22, onde fala um pouco do início do reinado do rei Josias, o qual, quando começou a reinar, tinha apenas 8 anos de idade, e depois de ter passado alguns anos ele reinando, ele então resolve fazer uma reparação no templo, ou uma reforma no templo, uma reforma, melhor dizendo, na casa de Deus. De forma que as coisas foram organizadas, os profissionais em cada área a qual eles iriam atuar na reforma do templo, também ajuntou-se o dinheiro e deu a quem era de direito para que pagasse os trabalhadores e também comprasse, é claro, os materiais necessários para a reforma do templo de Deus. E uma coisa interessante, que naqueles dias em que estava ali reinando o rei Josias, em que houve a chamada reforma do templo, em que o templo passou por uma renovação, passou por uma restauração estrutural. Interessante que nessa reforma, nessa reparação do templo, foi encontrado o livro da lei, foi encontrado a palavra de Deus. E o que é interessante é que parece que havia muito tempo, muitos dias, em que o povo jamais não era orientado pela palavra de Deus. O povo havia se afastado de Deus, deixando de lado a sua palavra, de forma que ela foi esquecida, ela foi abandonada, ela foi deixada de lado. E nesta reforma do templo foi achado o livro da lei. E quando leram o que estava escrito, eles temeram e passaram adiante a mensagem, falaram para o rei Josias. O rei, ouvindo a palavra, temeu e suplicou então a misericórdia de Deus. Diz o profeta Abacuque, no capítulo 3, dizendo assim: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Então o rei Josias, ao ouvir a palavra de Deus, ele temeu, porque na palavra estava expressa a vontade de Deus para aquele povo. Na palavra estava escrito duas coisas interessantes: bênçãos e maldição, vida. Se o povo obedecesse a Deus, a bênção de Deus era certa sobre as suas vidas. Porém, se o abandonasse e se voltasse a outros deuses, a queimar incenso a outros deuses, adorar a outros deuses, Deus então traria toda a maldição a qual ele havia dito por intermédio de Moisés, como está escrito lá no livro de Deuteronômio, que as maldições seguiriam o povo, como também as bênçãos se o povo obedecessem a Deus. E o povo estava agora afastado de Deus. Haviam abandonado a palavra, esquecido da palavra. Já pensou? Havia liturgia, havia parte litúrgica do culto,
naqueles dias, porém, a palavra já não era mais aplicada, já não era mais ministrada, já não era mais observada, porque o povo havia se afastado de Deus. Se afastar da palavra, querido, é deixar de ouvir a voz de Deus, é deixar de ser guiado por Deus, de ser orientado por Deus. Diz o salmista: vivifica-me segundo a tua palavra. Também falou mais o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deixar de ler a palavra é deixar de ouvir Deus, é deixar de ouvir a sua voz, deixar de ouvir o que Ele quer falar para nós. Às vezes, nós deixamos a palavra de lado, passamos dias sem ler a palavra, sem consultar a palavra, sem alimentar a nossa alma com a palavra. Naqueles dias, o povo estava assim, longe de Deus, afastado da palavra, distante da palavra. A palavra foi achada, quer dizer, estava perdida dentro do templo, dentro da casa de Deus. Imagine aí, irmãos, a palavra perdida dentro do templo. Ela foi achada. Eles haviam abandonado a palavra, esquecido. Na palavra está as ordenanças de Deus para a vida do seu povo. Está a vontade de Deus para a vida do seu povo. Deixar a palavra é abandonar os princípios bíblicos, os princípios fundamentais da fé. Como é que você pode ser orientado por Deus se você despreza a palavra, se você não lê a palavra, se você não medita na palavra de Deus? E por que não dizer que em muitos lugares a palavra já não tem mais espaço? Se tem, é um espaço tão pequeno, quase que insignificante para aquilo que ela é, para aquilo que ela representa como voz de Deus, como palavra de Deus. Diz a Bíblia em Apocalipse, em uma das cartas a uma das igrejas, o mestre fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei em sua casa, e ele comigo. Quer dizer, a palavra nessa igreja aí, que é Jesus, estava do lado de fora. A igreja se encheu de tantas coisas, de modernidade, tantas coisas, que tornou aquela bagunça, aquele barulho, a ponto da palavra ficar do lado de fora e a palavra que é Cristo querer entrar. Quanta gente que já não tem mais a palavra, já deixou a palavra e precisa voltar para a palavra. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Se volte para a palavra. Se apegue à palavra. Quer ser santo? A palavra santifica. Cristo disse em João 17, santifica-os na verdade e a tua palavra é verdade. Precisamos. Porque só a palavra vivifica, dá vida. É a palavra de Deus, ela traz luz ao nosso entendimento, ao nosso espírito, queridos. Viver sem a palavra é viver sem Cristo, porque João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, que é Jesus, que é o Cristo, ele se fez carne. Viver sem a palavra é viver sem Cristo. É viver um artificialismo, porque a palavra nos chama para viver uma vida cristã de forma real, pautada na verdade, unicamente na verdade que é a palavra de Deus. Voltando para aqueles dias, nos dias do rei Josias, a palavra havia sido abandonada, esquecida, deixada de lado. Já pensou? Quando vai se organizar a casa, mexer na estrutura, reformar, encontra o mais precioso, encontra aquilo que eles precisavam.
para ter uma vida de retidão e temor a Deus, que era a sua palavra, só que essa palavra estava esquecida, abandonada, mas ela foi achada. Ainda bem que acharam, ainda bem que o rei deu ouvido à voz de Deus através da sua palavra. A voz de Deus está na sua palavra. Não despreze a palavra. Não despreze a leitura bíblica. Não despreze as escrituras sagradas. Não despreze ouvir a voz de Deus através da sua palavra. É tempo de voltarmos para a palavra de Deus. É tempo de nos edificarmos na palavra, de deixar de ser menino na fé, inconstante, sem firmeza, sem estabilidade espiritual. O que falta? Falta a palavra. Está no centro das nossas vidas. Ela voltar a ocupar o lugar que é dela. Ela tem que ser lida, vivida, praticada, porque é a palavra de Deus. E o rei Josias, ele entendeu que aquelas escrituras sagradas era Deus falando. E Deus, naqueles dias, queridos, estava indignado com o seu povo, indignado com aquela geração, porque eles haviam abandonado a palavra, desprezado Deus. Desprezar a palavra é desprezar o próprio Deus, é não querer os seus conselhos, é não querer ser guiado por Ele. Ei, é tempo de voltar a ser guiado pela palavra, orientado pela palavra. Ei, não despreze a palavra de Deus. Lembre-se, ela não pode ser esquecida. Ela é para ser pregada, lida e, além do mais, dá crédito o que está escrito. O rei Josias foi um bem-aventurado porque ele ouviu e deu crédito, ele temeu, ele se humilhou porque ali estava a palavra de Deus, a vontade de Deus para o seu povo. E ele, como rei, ele sabia que ali era a voz do seu Deus. Que você possa entender, meu irmão, meu amigo, que é tempo de voltarmos para a palavra. De volta para a palavra. Deixe a palavra de Deus ser o centro da sua vida. Seja guiado pela palavra e não guiado por meras emoções. Seja guiado pela verdade que está contida na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa entender o valor da palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Está na palavra. Quer ser bem-aventurado? Está na palavra. Quer ser santo? Está na palavra. Quer ver que Deus é amor? Está na palavra. Quer ver que Deus é Deus de justiça? Está na palavra. Tudo que Deus é e vai fazer, a palavra revela quem Ele é. A palavra é Deus falando conosco, nos aconselhando, nos advertindo, nos guiando, nos orientando. E o povo precisava voltar à palavra. Ainda bem que o rei Josias ouviu, temeu e se voltaram para Deus por causa do temor que tiveram a sua palavra. Eu volto a reafirmar, é tempo de voltarmos à palavra, de amarmos a palavra, de desejarmos a palavra, desejarmos de forma ardente, com mais amor, com mais cuidado, dedicar tempo para a leitura bíblica, para buscar a Deus. Senhor, fala comigo, e comece a ler a Bíblia Sagrada, comece a examinar as Escrituras Sagradas, comece a se encher de Deus através da sua palavra. Lembre-se que Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, sobre as armaduras de Deus, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito. Então arme o seu espírito com a palavra. Se alimente com a palavra. Coma a palavra. Viva a palavra. Fale a palavra. Ande na palavra. Que Deus te abençoe. Para você um forte abraço. Aos amados irmãos e amigos, internautas e aqueles que sempre aí nos apoiam no canal, dando o seu joinha,
se inscrevendo e também comentando, tá bom? E compartilhando para que outras pessoas também possam ter acesso à palavra de Deus. Ouvir unicamente a palavra de Deus, a palavra que dá vida, a palavra que é vida, a palavra que é água, a palavra que é pão, a palavra que é Jesus, o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Um forte abraço do seu irmão e amigo Washington Souza. Um abraço com Deus e tenha um bom dia na paz de Jesus.